Primeiramente, antes de entrar no método de purificação per se, é necessário tomar alguns cuidados para a escolha de os reagentes adequados, sendo, em primeira instância, na matriz, onde ela deve cumprir alguns pré-requisitos, como porosidade, onde o tamanho do poro da matriz deve ser pelo menos 5 vezes o tamanho da partícula que quer ser purificada, para que não ocorra problemas de exclusão devido ao tamanho do poro. Hidrofilicidade. Como a maioria das soluções utilizadas para purificação são amostras em solução aquosa, é necessário que essa matriz consiga interagir com esse meio e, também entrando no próximo ponto, que ela tenha baixa carga específica, carga formal, por causa da seletividade, onde não é interessante que essa matriz faça muitas interações não específicas, como por exemplo uma interação iônica. E por fim, estabilidade, que também vai ser abordado no ligante, mas essa matriz deve ser estável química e fisicamente ao processo, ou seja, deve ser capaz de resistir a forças físicas como a pressão do processo de purificação, como também a ataques químicos, como por exemplo a sílica não é adequada para soluções básicas, porque ela pode ser degradada assim. E quanto a ligante, a principal característica é a afinidade, onde ele tem que ter uma constante de afinidade entre 10 a 6 e 10 oitava, para que possa interagir com a substância-alvo e prendê-la na matriz. Segundo, reversibilidade. Esse processo de ligação ligante-substância-alvo deve ser de alguma forma reversível, que isso vai ocorrer na etapa de diluição para a separação da matriz com o alvo para purificação. E terceiro, estabilidade química e física também novamente observada. Alguns outros pontos também são comuns, além da estabilidade, são comuns a tanto a matriz como o ligante, como custo, capacidade de armazenamento, capacidade de limpeza, esterificação, entre outras características. Agora, sobre a técnica propriamente dita, vamos começar pela primeira etapa, que seria o processo de preparo da amostra, onde é importante garantir três coisas. Primeiro, uma concentração adequada do analito, sendo que concentrações muito elevadas podem causar um certo problema que vai ser comentado um pouco mais adiante na apresentação, e concentrações mais baixas podem dificultar o processo de ligação entre ligante com o alvo molecular, a matriz. Outro quesito são quesitos de diminuir a viscosidade da solução da amostra e remover as impurezas insolúveis também, pelo mesmo motivo. Tanto a viscosidade quanto a presença de sólidos insolúveis podem entupir a coluna, diminuindo o fluxo e aumentando a pressão na base do equipamento, que pode levar a um dano da matriz do equipamento. Entrando na próxima etapa, que é o processo de absorção bioespecífica, que é a ligação entre o ligante com a proteína-alvo. Sendo esse processo descrito por essa equação: ligante, que seria o ligante acoplado à matriz, com o T, que é target, que é o alvo molecular, formando o complexo LT, que vai ser definido pelo equilíbrio químico, com Ka, que é a constante de ligação, e Kd, a constante de dissociação. O Ka é o mais importante para o entendimento, porque ele que vai ser alterado durante as etapas do processo. Outro ponto importante é que o Kd não é influenciado pela constante de proteína-alvo presente no meio. Na segunda etapa, que seria a lavagem da coluna. O material já entrou, já se ligou no ligante da matriz e ficou fixado. Agora é importante lavar os outros componentes que não é interessante para a nossa purificação. Então esses compostos vão ser lavados normalmente com volumes de 5 a 10 vezes o volume da coluna, podendo ser feitas algumas alterações na solução para facilitar esse processo, como mudanças de pH, mudança de concentrações de íons, adições de tensoativos e também de outros agentes competitivos para poder eliminar essas substâncias não interessantes. E por fim é o processo de eluição, que é a liberação do alvo que estava complexado com o ligante fixo na matriz. Esse processo também vai seguir algumas mesmas ideias da lavagem,
onde podem ser feitas alterações no pH, na concentração de sais, reagentes, reagentes competitivos, para dissociar o ligante da proteína-alfa. Nessa etapa, o objetivo é alterar o K, para que ocorra a diminuição do Ka, favorecendo a dissociação do complexo. E, por fim, o esquema, onde primeiramente tem o preparo da amostra, a absorção da proteína-alvo, que é a proteína P1, depois seguido pela eluição, ou a lavagem das outras proteínas, P2 e P3, e por fim a adição de um eluente, que nesse caso vai ser um alvo, vai ser o mesmo ligante, só que não complexado à matriz, que vai atuar como ligante competitivo, saindo junto com a proteína P1, que é o nosso interesse.